Hoje tem vídeo extra na Central dos Números. Olá, senhoras e senhores, tudo bom? O Israel pediu, então vou resolver com você, Israel, com todo o Brasil, a prova que acabou de acontecer, aconteceu nesse fim de semana da Guarda Municipal de Osasco, prova organizada pela VUNESP. Aqui na Central dos Números, quem não viu, veja. Tem a playlist só com provas de guarda municipal. Se esse é seu objetivo, confere lá os nossos vídeos e treina para garantir sua vaga. Fechado? Depois de resolver a prova de hoje à tarde, né? Que era a prova do CFO de altíssimo nível. Essa prova aqui foi uma prova mais padrão, uma prova padrão da VUNESP. Beleza? Ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão de fração. Em um depósito, há 120 caixas, das quais 3/5 são de papelão. Então, já para aqui. Quantas são as caixas de papelão? 3/5 das 120 caixas. Caixas de papelão, 3/5 vezes 120. Né? 3/5 vezes 120, você pode fazer 3 vezes 120 dividido por 5, ou pode fazer 120 dividido por 5 vezes 3. 120 dividido por 5, 12 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 5, 10, sobra 2. 20 dividido por 5 dá 4, né? Então vai dar 24. Então você vai ter 3 vezes 24. 3 vezes 24 é fácil. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 4, 12. 60 mais 12, 72. Existem 72 caixas de papelão. 72 caixas de papelão, 33 caixas são de plástico e as demais de madeira. Em relação ao número total de caixas, as de madeira correspondem a quanto? Então, a gente tem que calcular as caixas de madeira. Você sabe que as de papelão são 72, as de plástico são 33. Então, para calcular as de madeira, basta subtrair 120 o total, menos as de papelão, menos as de plástico, né? 120 menos 72 menos 33 vai dar 15. Existem 15 caixas de madeira. O problema é que você relacione esse número 15 em relação a 120, né? Então, o número em relação ao número total, em relação a 120, as de madeira correspondem a quanto? Então, você vai fazer 15 dividido por 120. 15 dividido por 120, olha só, esse número termina em 5, esse termina em 0. Então, você pode dividir os dois valores por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 120 dividido por 5 dá 24, né? Você já tinha feito essa divisão, ó, 120 dividido por 5, 24. Ok? Agora, a gente pode dividir o 3 e o 24 por 3? Pode, né? Os dois números são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 24 dividido por 3 dá 8. Então, a proporção de caixas de madeira em relação ao total é de 1/8. 1/8 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui na Central dos Números, ninguém fica com dúvidas. Se tiver dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão, deixa o comentário aqui embaixo. Se não tiver nada para falar, deixa o comentário aqui embaixo. Clica no ponto e deixa seu comentário para ajudar o algoritmo. Combinado? Bora para a questão número 17. Questão de porcentagem. Em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos e entre esses 30%, 20% está de licença médica. Então, para aqui, quantos por cento do total são os funcionários que estão de licença médica e têm mais de 60 anos de idade? É 20% dos 30%, né? 30% dos funcionários têm 60 anos e desses 30%, 20% é de licença. Calcula, né? Então, mais de 60 anos que está de licença, 20% dos 30%, ou seja, 20% vezes 30%. 20%, 20 dividido por 100, ou 0,2. Beleza? Escolhe fazer com fração, com número decimal que for mais fácil para você. 20%, 0,2, vezes 30%, 0,3. 0,2 vezes 0,3, 2 vezes 3, 6, tem 2 casas decimais, vai ter 2 casas decimais. Então, o número de pessoas com mais de 60 anos, número não, a porcentagem de pessoas com mais de 60 anos que estão de licença corresponde a 0,06, ou seja, 6% do total de pessoas. Beleza? Dos demais funcionários, ou seja, dos 70% dos outros funcionários,
apenas 6 estão de licença médica. Então, aqui ele não deu porcentagem, deu número absoluto. 6 pessoas estão de licença dos outros funcionários. E isso corresponde a 4% do total de funcionários da empresa. Beleza? O número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica é igual a quanto? Então, a gente precisa, para calcular o número de funcionários com mais de 60 que estão de licença, calcular 6% do total, 0,06 vezes o total. Então, a gente precisa descobrir o total. Ele disse que 6 funcionários equivalem a 4% do total. Então, faz uma regra de 3. 4% do total equivale a 6 funcionários, 100% do total, ou seja, todos os funcionários equivalem a x funcionários. Só fazer uma regrinha de 3, beleza? Então, você vai fazer 4 vezes x, 4x é igual a 6 vezes 100, 600. Então, você vai ter 4x igual a 600. Pega o 4 que está multiplicando, passa para cá dividindo, x vai ser 600 dividido por 4, 600 dividido por 4 dá 150. Existem 150 funcionários na empresa. Agora é fácil. Quantos desses 150 estão de licença e têm mais de 60 anos? Que é o que o problema quer saber. 0,06 vezes o total. 0,06 vezes 150. Faz a continha. 0,06 vezes 150. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que foi 9, né? Tem 1, 2 casas decimais. Sua resposta vai ter 1, 2 casas decimais. 9,0 é a mesma coisa que 9. Então, o número de funcionários com mais de 60 anos que são de licença correspondem a 9 funcionários. Essa é a resposta dessa questão, beleza? Aqui na Central dos Números a gente tem uma playlist só com questões de porcentagem. Se você quiser treinar, confere esse link que vai aparecer aqui agora, beleza? A maior parte das questões da VUNESP. Vamos para a questão número 18? Vem comigo. Já deixou o like no vídeo? Deixa o like aí no vídeo. Posso contar com a sua ajuda? Deixa o like, compartilha, beleza? Uma determinada máquina produz 8 metros de fio em 3 minutos. O tempo necessário para essa máquina produzir 520 metros desse fio será de quantas horas e minutos? Então, a questão de regra de 3 e de conversão de unidade de medida. Você tem que 8 metros são produzidos em 3 minutos. 520 metros serão produzidos em x minutos. Multiplica como se fosse um x. 8 vezes x é igual a 3 vezes 520. 8x é igual a 3 vezes 520. Pega o 8 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 3 vezes 520 dividido por 8. Faz essa divisão, né? 52 dividido por 8 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Para 52 sobram 4. 4 com 0, 40. 40 dividido por 8 dá 5. Então, aqui vai dar 65. 3 vezes 65. 3 vezes 65, fácil. 3 vezes 60, 180. 3 vezes 5, 15. 180 mais 15, 195. Então, para produzir 520 metros de fio, essa máquina vai gastar 195 minutos, mas as respostas estão em horas e minutos. Então, tem que descobrir quantas horas tem aqui dentro. Você sabe que 1 hora tem 60 minutos. 2 horas, 60 mais 60, 120 minutos. 3 horas, mais 60, 120 mais 60, 180 minutos. Chegou perto do número que você quer, né? Então, você vai ter quantas horas e minutos? 195 é a mesma coisa que 180 mais 15, né? 195 é 180 mais 15. 180 mais 15, 195. Então, você vai ter 3 horas, 180 mais 15 minutos. Então, 3 horas e 15 minutos é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a próxima. Questão número 19. Questão de razão e proporção. Essa questão aqui, você vai fazer pelo macete, né, que todo mundo decora. Para contratar novos funcionários, uma empresa realizou uma prova de seleção para os 80 candidatos interessados. Então, você tem aqui o total de candidatos. Se a razão, a divisão do número de candidatos aprovados para o número de candidatos reprovados nessa prova foi de 3/5, então o número de candidatos aprovados foi quanto? Então, a questão de razão e proporção, sem pegadinha, que dá para você usar o macete tranquilo. Qual macete? Soma, divide e multiplica. Soma aqui os termos da sua razão. 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Divide o quê? O total
por essa soma. 80 dividido por 8 dá 10. Então, 10 é a sua constante de proporcionalidade. Agora, multiplica a constante de proporcionalidade pelo que você quer. Você quer os candidatos aprovados. Os aprovados estão em cima, a razão do número de candidatos aprovados para os reprovados. Então, o 3 corresponde aos candidatos aprovados. Você vai fazer 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. Então, o número de candidatos aprovados é 30. Fechou? Nos vídeos mais antigos aqui do canal, eu explico, né, de onde veio esse macete. Então, se você não quiser gravar o macete em si, sem saber de onde ele vem, o que ele significa, né, veja os vídeos mais antigos aqui do canal, que tem explicação tintim por tintim para você. Beleza? Em umas provas mais recentes, a VUNESP tem colocado umas pegadinhas, não tem colocado as questões de razão e proporção assim, mamão com açúcar, não. Beleza? Bora para a questão número 20. No auditório de uma empresa estão reunidos menos de 80 funcionários que serão divididos em grupos, de modo que cada grupo fique com o mesmo número de funcionários, que é um número comum, e que nenhum funcionário fique fora dos grupos. Nessas condições, é possível formar grupos com 4 funcionários em cada um deles, ou 5 funcionários em cada um, ou 6 funcionários em cada um. O número de funcionários presentes nesse auditório é qual? Ele quer um número comum e tem que ser um número menor que 80. Então, calcula o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 6. O MMC entre 4, 5 e 6. Beleza? Como que você calcula? Fatora esses números usando os números primos. 4, 5, 6. Divide por 2. Tem o 4 e o 6 são pares. Divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Divide por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Agora tem o 5 e o 3. Divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Agora tem só o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o MMC entre 4, 5, 6 vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Né? Como que você faz essa conta? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 6, 60. Então, o número de funcionários presentes nesse auditório é 60. É, de fato, um número menor que 80. Certinho? Entendido? Dúvidas? Podemos passar para a próxima. Questão número 21. A distância entre as cidades A e B é 154 quilômetros. Entre elas, há um posto da Polícia Rodoviária, PR, aqui, e um posto de combustíveis, aqui, conforme mostra a figura. Beleza? Então, você tem aqui de A até a PR tem 82 quilômetros, aqui X quilômetros, aqui 5x quilômetros e o total 154. Sabendo que a distância entre o posto de combustíveis, PC, e a cidade B é 5 vezes a distância entre o posto da Polícia Rodoviária e o posto de combustíveis, então ele já escreveu aqui para você, né? Se ele fosse malvado, ele não ia escrever que aqui valia x e aqui 5x. Isso aqui é 5 vezes maior que isso, né? Normalmente a VUNESP não coloca aqui esses valores, você precisa descobrir, colocar aqui x e aqui 5x, tá bom? Mas aqui, ele falou aqui e já colocou para você. Então, a distância entre o posto de combustíveis daqui até a cidade B, até aqui, é qual? Vamos calcular, né? Então, você sabe que o total é 154. Se você somar 82 mais x mais 5x, você vai chegar em 154. Faz isso. 82 mais x mais 5x é igual a 154. 1x mais 5x dá 6x, né? O 82 positivo passa para cá, negativo. Então, você vai ter 6x é igual a 154 menos 82. Faz essa subtração. 4 menos 2 vai dar 2. 15 menos 8 dá 7. Dá 72. Então, vai ter 6x igual a 72. X vai ser, pega o 6 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 72 dividido por 6. 72 dividido por 6. 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6 para 7 sobra 1. 1 com 2, 12. 12 dividido por 6 dá 2. Então, x é igual a 12. Beleza? X é igual a 12. É isso que ele quer saber? Ele quer saber o valor, a distância entre a Polícia Rodoviária e o posto de combustível? Não, ele quer saber a distância entre o posto de combustível, entre PC, e a cidade B. Essa distância entre PC e a cidade B é 5 vezes x, ou seja, 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60 quilômetros, né? 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 2 dá 10, 50 mais 10, 60. Ok? Então, 60 é a resposta dessa questão. Certinho?
Bora para a questão número 22. Está entendendo ou tem dúvida? Se tiver dúvida, pergunta, tá bom? Outra questão envolvendo aqui fração. Essa talvez seja a questão mais difícil dessa prova. Uma pessoa comprou garrafas de suco e de refrigerante no total de 15 unidades. Se o número de garrafas de suco foi igual a 2/3 do número de garrafas de refrigerante, então o número de garrafas de refrigerante superou o número de garrafas de suco em quantas unidades? Então, ele deu para a gente o total de unidades, 15 unidades, e disse que as garrafas de suco são iguais a 2/3 das garrafas de refrigerante. Você sabe quantas garrafas de refrigerante existem? Não, então diga que existem X garrafas de refrigerante. Quantas garrafas de suco vão ter? Vão ter 2/3 das garrafas de refrigerante, né? Garrafas de suco é igual a 2/3 do número é vezes o número de garrafas de refrigerante que você chamou de X. Se você somar os dois, as garrafas de refrigerante com as garrafas de suco, você vai chegar em 15 unidades. X mais 2/3 de X é igual a 15. Soma envolvendo frações. Tira o MMC entre os denominadores. O MMC entre 3 e 1, né? Se não tem nada aqui embaixo, o denominador é 1. MMC entre 3 e 1 vai ser 3. Pega esse 3, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2x, 2x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 15, 45. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade e elimina o denominador. Então, você vai ter 3x mais 2x igual a 45. 3x mais 2x, 5x. 5x igual a 45. Pega o 5 que está multiplicando, passa para cá dividindo. 45 dividido por 5 dá 9. Então, x é igual a 9. Existem 9 garrafas de refrigerante. E as garrafas de suco? 2/3 de vezes 9. Então, você vai ter 2/3 vezes 9. 9 dividido por 3 dá 3. 2 vezes 3, 6. Tem 6 garrafas de suco, ok? Número de garrafas de refrigerante superou as garrafas de suco em quantas unidades? Subtrai. Tem 9 garrafas de refrigerante menos 6 de suco. 9 menos 6 dá 3. Superou em 3 unidades. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Concorda que essa questão é a mais difícil até agora? Por quê? Tem que interpretar essa frase aqui. Combinado? Vamos para a questão número 23. Questão de média. Questão para você se inscrever na Central dos Números. Já está inscrito ou inscrita? Você vai ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos? Convence uma pessoa aí a se inscrever. Fala com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua namorada, beleza? Uma família comprou determinado número de litros de álcool gel nos 5 primeiros meses do ano de 2020. O gráfico mostra algumas informações sobre o número de litros comprados por mês. Então, você tem aqui os meses e o número de litros comprados por mês. Na média, foram comprados 8 litros por mês. O número de litros comprados em abril superou o número de litros comprados em fevereiro em quantos litros? Bom, então a gente tem que descobrir quantos litros foram comprados aqui em abril. Como que você calcula a média? Ele deu aqui que a média foi 8. Como que você calcula esse valor de 8? Média é a soma dos termos dividido pelo número de termos, né? Então, média aritmética, soma dos termos dividido pelo número de termos. A média foi 8, então onde está escrito média, coloca 8. É igual, soma dos termos, 8 mais 5 mais 7 mais x mais 8. 8 mais 5 mais 7 mais x mais 8. Dividido pelo número de termos, 1, 2, 3, 4, 5. Divide por 5. Beleza? O que você vai fazer? Esse 5 está dividindo tudo, então você pode passar para o outro lado com a operação invertida, pode passar multiplicando. Então, 5 vai multiplicar o 8. 5 vezes 8, 40, né? 8 mais 5 mais 7 mais 8 vai dar quanto? Aqui você tem 5 mais 7, 12, 8 mais 8, 16, 12 mais 16 dá 28. Então, você vai ter 28 mais x, né? Esse 28 positivo passa para cá negativo. 40 menos 28, 40 menos 20, 20. 20 menos 8, 12. Então, 12 é igual a x. Em abril, foram comprados 12 litros. Esse número superou o número de fevereiro, comprados em fevereiro, em quantas unidades? Faz 12 menos 5. 12 menos 5 dá 7. Superou
em 7 litros, certinho? Dúvidas? Perguntas? Antigamente a VUNESP colocava os valores aqui no eixo, aí ficava fácil, era só olhar no gráfico que você descobria o valor da barrinha. Agora eles estão ficando espertos. Vamos para a questão número 24. Penúltima questão, questão de figuras planas. Uma sala quadrada com 36 metros quadrados de área foi reformada, tornando-se uma sala retangular, de modo que a sua largura permaneceu a mesma, mas seu comprimento foi aumentado conforme mostra a figura. Então, antes era um quadrado, depois virou um retângulo, mas o lado do retângulo, a largura, continuou sendo igual ao lado do quadrado. Se após a reforma o perímetro da sala aumentou 4 metros, então o perímetro aqui do retângulo é 4 metros maior do que o perímetro do quadrado, então sua área aumentou quanto? Então, só fazer área e perímetro das duas figuras. Você sabe que essa área é 36. Como você calcula a área do quadrado? Esse lado vezes esse lado ao quadrado, né? Então, x vezes x ao quadrado é igual a 36. X ao quadrado é igual a 36. Como você calcula x? Tira a raiz dos dois lados. Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 36 é 6. O lado do quadrado é 6. Aqui mede 6, aqui mede 6, aqui mede 6, mede 6. Qual é o perímetro do quadrado? 6 mais 6 mais 6 mais 6. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24 metros. É o perímetro do quadrado. Aí, agora dá para você descobrir qual é o perímetro do retângulo, né? Qual que é o perímetro do retângulo? Você sabe que esse lado mede 6, esse lado aqui a gente vai chamar de y, né? Então, ele vai ter 6y, 6y. Então, soma 6 mais y mais 6 mais y, perímetro do retângulo, 6 mais y mais 6 mais y. Esse perímetro é quanto? É 4 metros a mais que o perímetro do quadrado. Ó. O perímetro da sala aumentou 4 metros. Era 24, agora é 24 mais 4, é 28. Beleza? Então, o perímetro do retângulo é 24 mais 4. Assim, a gente descobre esse lado do retângulo que vai possibilitar que a gente calcule a área desse retângulo. Ok? Entendido? Né? Então, 4 metros a mais do que a área anterior. 6 mais 6, 12, y mais y, 2y. Então, você vai ter 12 mais 2y é igual a 28. Pega o 12 positivo, passa para cá negativo, você vai ter 2y igual a 28 menos 12. 28 menos 12, 16. Pega o 2 que está multiplicando, passa para cá dividindo. 16 dividido por 2 dá 8. Então, o lado do retângulo, esse lado maior aqui, mede 8, esse lado mede 6. Qual é a área? Não, ele não está querendo saber qual é a área, né? Está querendo quantos metros quadrados a área aumentou. Então, primeiro calcula a área aqui. A área aqui vai ser 6, né, que é o lado x, vezes esse lado que é 8. 6 vezes 8, 48 metros quadrados. Em quantos metros quadrados a área aumentou? A área era 36, passou para 48. Então, aumentou 12 metros quadrados, né? 48 menos 36 dá 12 metros quadrados. Então, 12 é a resposta dessa questão. Beleza? Essa questão também deu trabalho, né? Comparado às outras questões, essa aqui também pode ser considerada uma questão mais difícil. Beleza? Mas a gente tem uma playlist só com questões de figuras planas. Se você quiser treinar, confere esse link que vai aparecer aqui agora para você. Beleza? Agora a gente vai para a última questão. Última questão de sólidos geométricos. Uma caixa de papelão na forma de um prisma reto de base retangular tem suas medidas indicadas na figura, 5 cm, 20 e 25 cm. Essa caixa está com 3/5 de sua capacidade total preenchida com sabão em pó. Se todo esse sabão for dividido em porções de 125 cm3 cada uma, o número de porções obtidas será qual? Então, calcula quanto de sabão tem. 3/5 do volume aqui da caixa. Como que você calcula o volume dessa caixa? Basta multiplicar 5 vezes 20 vezes 25. Então, você vai fazer, para saber a quantidade de sabão, 3/5 de vezes 5 vezes 20 vezes 25. Beleza? Então, quantidade de sabão em pó, 3/5 do vezes o volume da caixa, que é 5 vezes 20 vezes 25. Ok? Simplifica esse 5 vezes 5, vai sobrar 3 vezes 20 vezes 25, né? Fazendo aqui, 2 vezes 25 dá 50, com 0, 500. 3 vezes 500, 1.500, né?
1.500 centímetros cúbicos, ou pode fazer 3 vezes 20, 60, 60 vezes 25, 1.500. Agora, divide. Então, essa é a quantidade de sabão em pó que tem. Divide essa quantidade por 125. 1.500 dividido por 25. 125, né? 150 dividido por 125 dá 1. 1 vezes 125, 125. 150 menos 125, 5, 10 menos 5 dá 5. 4 menos 2 dá 2, sobra 25. Desce esse zero. 250 dividido por 125 vai dar 2, né? 2 vezes 125 dá 250. Então, dá para pegar 12 partes, 12 porções, cada porção com 125 centímetros cúbicos, ok? Então, 12 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Assim a gente chega ao fim. Se você quiser estudar mais, confere os links que eu separei para você. Quem não se inscreveu na Central dos Números, se inscreve, dá sua força, vamos chegar nos 100 mil inscritos. Deixa o like no vídeo, compartilha com a galera. E é isso. Bons estudos, até a próxima.